Você, como católico, já se perguntou qual é a importância de saber defender a sua fé? No vídeo de hoje, eu quero te falar sobre isso. Na minha história, eu era uma católica de berço, uma formada, e quando chegou ali na fase da adolescência, eu fui facilmente convencida por argumentos protestantes, porque eu não tinha base nenhuma nas minhas aulas de catequese. No fim, eu acabei abandonando a catequese, né? Eu não via profundidade, eu não conseguia aprender sobre aquilo, não era uma coisa que minha família me ensinava. Então eu realmente fui convencida muito facilmente por esses argumentos. E indo para a igreja protestante, no fundo, na verdade, acabou me levando a ter uma crise de fé e até mesmo ao ateísmo. Eu acabei duvidando da existência de Deus, porque ao invés de buscar a fé pela razão também, eu estava buscando somente o sentimentalismo. E como eu não estava conseguindo isso, aí eu comecei a questionar ali a essência de Deus. Então eu quero que você entenda que o que aconteceu comigo não é o que acontece com muita gente. Pode ser o que está acontecendo com você. Às vezes você pode ter visto um vídeo no TikTok, pode ter visto algum argumento que te abalou, que te fez duvidar da sua fé. Justamente por isso, você precisa aprender mais sobre ela. Quando a gente não tem informação, podemos ser muito facilmente enganados. Muitos católicos abandonam a fé não por rebeldia, mas por falta de conhecimento. A Igreja tem mais de 2000 anos de sabedoria e de doutrina, mas muitos de nós não sabemos nem o básico do básico. Então, se você tem alguma dúvida, corre atrás dela, tenta tirar. Não fique só no achismo. Vá atrás do que a Santa Igreja fala sobre isso. A fé ela precisa ser alimentada com razão e coração. Só sentimentalismo não sustenta ninguém. Foi justamente isso que aconteceu comigo. A Bíblia não é um livro qualquer. Exige contexto, tradição e magistério. Se você pegar uma Bíblia para ler e simplesmente sair tirando conclusões pessoais, você vai fazer o que os protestantes estão fazendo, que é o seguinte: eu li tal texto, eu entendi uma coisa. Você leu tal texto, você entendeu outra coisa. Se a gente for interpretar tudo do nosso ponto de vista, cada um vai sair abrindo uma igreja, que é justamente o que a gente vê por aí. Hoje em dia, com mais de 50 mil denominações protestantes, todas dizem seguir a Bíblia. Todas dizem a mesma coisa. Mas como é que pode todo mundo seguir a Bíblia e você ter tantas visões diferentes? Não faz sentido. Em algum momento isso se perde ali. A Bíblia é muito importante, mas você tem que tomar muito cuidado. Na hora de você ler, você sempre tem que pedir, ser guiado pelo Espírito Santo antes de começar uma leitura, para que você consiga compreender. Compreender totalmente você não vai, sabe? Faz parte. Mas sempre pedir para Deus ajuda para tentar compreender aquilo. Eu li tal texto e não entendi. Lê de novo. Não é, eu preciso terminar a Bíblia em um ano, tem que ser tudo rapidinho. Eu vou ler como se fosse um livro, sabe? Não é assim. Você vai ter muita dificuldade de entender algumas coisas. Se você tiver que voltar, volta, lê de novo, lê, relê. Não entendi. Vai, procure o que a Santa Igreja fala sobre isso. Não achei. Marca uma conversa com o padre. Vai atrás de tentar entender, sabe? E não faz a Bíblia de roleta russa. Eu já vi muita gente fazendo isso. Eu fechei a Bíblia aqui, vamos ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Aí você vai, pega, e abri aqui um lugar aleatório. Aí você vê lá, você abriu logo na parte que tá falando assim, atire, é melhor você enrolar uma pedra no seu pescoço e se atirar ao mar. Pensa, se é uma pessoa que tá pensando ali em se matar, vou ver se Deus tem uma palavra final para mim, ela vai ler isso. O quão grave isso não vai ser para ela, entendeu? Tem que tomar muito cuidado nessas horas de fazer a Bíblia de roleta russa. A Bíblia não é um livrinho para você ficar fazendo isso, sabe? É uma coisa séria. Se você precisa de uma palavra de Deus, talvez não seja assim que você vai conseguir ela, sabe? Nem sempre você vai ter uma resposta daquilo que você quer imediata, do jeito que você quer. Tô te falando isso porque isso aconteceu muito comigo. Às vezes eu queria uma resposta, procurava desesperadamente. Eu brincava assim, dessa roleta russa e não achava uma resposta. Porque às vezes não é assim que Deus quer falar com você, sabe? Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, diz que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, temos que tomar muito cuidado nessa hora.
Agora falando um pouco sobre recomendações práticas do que você fazer para você conseguir aprender mais sobre a sua fé. Minha primeira recomendação é você procurar ler a Bíblia todos os dias. Uma das fontes muito boas para você conseguir fazer é escutar. A segunda recomendação é escutar a homilia diária. Você, por exemplo, pode entrar no site do Padre Paulo Ricardo ou no YouTube também, ver qual é o versículo diário, ler e escutar uma explicação dele. É uma coisa super curta, geralmente dura ali 5 ou 6 minutos, a não ser no domingo, que costuma ser um pouco mais longo. Mas é uma fonte boa aqui para você ler e já escutar uma explicação. Então você pode criar, por exemplo, um plano de leitura. Te aconselho a começar pelo Novo Testamento e depois ir para o Velho Testamento para você entender um pouco ali. Um bom texto para você começar é o texto de Marcos, por exemplo. Caso você não tenha lido nada ainda, você pode pedir auxílio para algum padre, procurar algum vídeo falando um pouco mais sobre um plano de leitura bíblico. Te recomendo estudar o catecismo da Igreja Católica, né? Aí você poderia, por exemplo, também te recomendo estudar o catecismo da Igreja Católica. Ali você vai conseguir tirar muitas dúvidas que você tem. É um pouco grandinho, mas tem muitas coisas, muito conteúdo importante. E uma das coisas importantes também, se você conseguir fazer, é direção espiritual com um padre. Isso vai te ajudar bastante. Você pode sempre anotar suas dúvidas ali antes, né? Fui tendo tal dúvida, tal dúvida. Tenta marcar uma direção espiritual, conversa com um padre, vê se ele consegue tirar a tua dúvida, te ajudar nisso. Também te recomendo muito fortemente você assistir testemunhos de conversão, especialmente de protestantes que se tornaram católicos, porque eles têm uma visão muito boa do porquê que eles eram protestantes. Então, para eles serem convencidos a se tornarem católicos, para eles terem essa conversão genuína, geralmente é uma história bem legal. Recomendo muito a história do professor Eduardo Faria. Resumindo um pouco a história dele. Ele era um pastor protestante e quando foi questionado sobre batismo, ele descobriu que a patrística, né, que é o estudo ali dos primeiros anos ali da fé, desse começo ali, ele descobriu que logo no início já se batizava crianças. Então ele teve uma crise ali e pesquisando mais, ele descobriu, né, a verdade e se converteu. E no canal dele, por exemplo, ele traz várias pessoas que eram protestantes também e se tornaram católicos. É muito legal quando você pega essa visão assim de um protestante que fala tipo os pontos que eram fortes para ele, para depois ele ter conseguido mudar, sabe? Também recomendo muito, falando novamente sobre ele, os vídeos do Padre Paulo Ricardo e o seu site. No seu site tem vários cursos, tem vários vídeos gratuitos também. E no YouTube todo o conteúdo vai ser gratuito. E você pode ir ali na página dos mais vistos, dos mais recentes. Você pode procurar várias coisas. Tem vídeos mais curtos, tem vídeos mais longos, às vezes tirando dúvidas pequenas, assim, vídeos mais curtinhos, às vezes tem um vídeo mais longo falando sobre algum tema. Tem um vídeo muito interessante que é Por que eu não sou protestante, se eu não me engano o título. Um vídeo muito bom dele explicando a importância dos sacramentos. Então, eu te convido a sempre buscar com carinho, constância e principalmente humildade. Tenha essa humildade de reconhecer que você não sabe de nada, de pedir para Deus um auxílio para que você consiga compreender, de que aumente a sua fé. Então, busque conhecer mais sobre a sua fé e se questione. Você sabe por que você é católico? Ou você apenas nasceu assim? Foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe e que você permaneça sempre na raiz da fé.